E toda vez que eu pego, eu vou lá, eu choro, eu me confesso, eu me debulho em lágrimas na frente do sagrado. Quem é que já passou por situações assim? E eu vou vivendo, eu vou dando passo. Eu vou buscando esse rompimento com o pecado. Mas o chamado que o Senhor tem para nós, como o irmão também dizia, não é só romper com o pecado, é primeiro sermos discípulos e sermos missionários. E aí nós passamos a exercer um papel na nossa comunidade. Primeiro nós passamos a exercer o papel de ouvinte, a de buscar o alimento do Senhor. Nós passamos a estar todos os dias ali, aos pés da cruz de Cristo. Nós começamos a frequentar grupo de oração, alguns fazer seminário de vida, estar envolvido ali com o pessoal da igreja. Enfim, alguém nos convidou para estar à frente, para ser liderança. Queridos, conforme até dizia que hoje todos nós que estamos aqui somos liderança. Todos nós que estamos aqui representamos um povo. Todos nós que estamos aqui temos uma responsabilidade de pastores. O Senhor nos elegeu para isso. Responsabilidade da Galantina está na mão de vocês, da galera. Responsabilidade de Tupã, de Maria, de Oswaldo Cruz. Responsabilidade de Salmourão está com vocês. Responsabilidade do pessoal lá de Passo está com vocês. Então vocês entendem que tudo, praticamente tudo, que Deus quiser fazer na vida daqueles jovens, Deus vai usar de mim e de você. Você entende que o que Deus tem para nós não é um chamado de brincadeirinha, não é um chamado de faz de conta, não é um chamado de eu vou lá ver o que vai acontecer, não. O chamado que Deus tem para mim e para você é um chamado de decisão. E se você está aqui, querido, eu acredito que você já tenha dado sua resposta a Deus. Mas não adianta eu romper com o pecado apenas. Não adianta eu aceitar dar o meu sim para ser discípulo missionário, se também eu não começar a viver o terceiro passo, o passo da santidade. Querido, eu posso romper com o pecado, eu posso dar o meu sim para Deus, mas a minha pregação não vai converter ninguém sem santidade. A minha música não vai tocar o coração de ninguém sem santidade. Nada do que eu fazer no meu grupo de oração ou qualquer outra coisa não vai tocar ninguém, não vai mudar a vida de absolutamente ninguém sem santidade. Eu não quero dizer para você que se você não traçar um propósito de santidade na sua vida, todas as outras coisas que você fazer vão ser vãs, vai ser inútil. E você vai só perder a sua vida, literalmente. Se eu não passar um propósito de santidade na minha vida, eu estar aqui hoje comunicando com vocês não vale nada. Então, a partir desse momento, a partir desse ponto, a partir desse marco, onde nós sabemos que nós temos que tratar um propósito de santidade na nossa vida, que nós começamos a conversar. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, eu sou lá de Bastos, tenho 25 anos. Atualmente sou coordenador do Ministério das Comunicações, fundador do Ministério Jovem lá na minha cidade e participo do grupo de oração Sagrado Coração de Jesus. Vocês conhecem o grupo de oração Sagrado Coração de Jesus? Não conhece? Lá o fogo pega. Lá milagre acontece. Lá a pessoa é curada de câncer. Todo dia tem lá 5, 6, 7 curas no meu grupo. O Johnny está aqui para confirmar porque ele é no grupo, não é, Johnny? A da criança lá foi da hora.
Quem ficou com vontade no meu grupo? No seu grupo tem cura? No seu grupo tem poder de Deus? No seu grupo tem oração, tem glória? Tem ou não tem, gente? E por que você não manda para ninguém? De repente, se começar a se comunicar e sair do seu grupo, as pessoas não irão mais. Amém? Amém. No passo, pessoal aqui, Herculândia, pessoal, vocês pegaram aí, o pessoal lá de Herculândia está contando com vocês. Você vê essa resposta aí, cara. No passo de evolução da nossa caminhada, da nossa carreira, como disse São Paulo, onde nós chegamos aqui agora, onde nós descobrimos que nós temos que traçar um processo de vida de santidade. Nós começamos a fazer uma reflexão. A santidade, ela parte de uma íntima relação com Deus. Não tem como eu ter santidade se eu estiver aqui e Deus estiver lá. Queridos, nós somos criados para ouvir os passos de Deus, não é verdade? A palavra nos diz que lá em Gênesis, Adão e Eva escutavam os passos de Deus, também era a intimidade que eles tinham com o Senhor. Ultimamente, muitas e muitas vezes, não sei se é assim na sua vida, mas na minha vida Deus só falta gritar e bater na minha cara, eu não estou vendo. Quantas e quantas vezes nós não temos tido intimidade com Deus? Não temos tido, como o André dizia aqui há pouco, momentos de oração? Não trancamos mais o nosso quarto? Não dobramos mais os joelhos? Antigamente quando a gente era da renovação carismática, a gente fazia ponte toda semana, a gente fazia vigília, e a gente rezava sempre de Jericó, e tinha todo aquele povo, e descia, e lá a gente era curado de câncer, lá a gente era santificado de droga, entrava no grupo de oração alcoolizado, saía glorificando. Essas coisas não têm mais acontecido nos nossos grupos de oração. E por isso que as pessoas têm parado de ir nos grupos de oração. Mas nós, no nosso movimento jovem da SCC, nós, no nosso grupo de oração jovem, no grupo de oração que você participa, não pode ser assim. As pessoas têm que chegar lá e têm que sentir que lá existem pessoas de intimidade. Lá existem servos de oração, porque sentem a presença de Deus. O nosso grupo de oração tem que ter cheiro de Deus. O nosso grupo de oração tem que a pessoa entrar lá e ficar inebriada de Deus. Intimidade. Sem dormir, vamos manter o combinado no foco. Sem dormir. Feche seus olhos, nem a base da cabeça pode dar o risco. Feche seus olhos aí. Em nome de Jesus, agora o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Momentos em que tem te faltado intimidade. E o Espírito Santo vai tocando no seu coração. Situações onde Ele quer se encontrar com você. De repente, aquela decisão de acordar de madrugada todos os dias, 3 horas da manhã. De repente, aquele dia que você tinha marcado, fazia tempo de rezar um rosário, que não reza mais. De repente, um propósito de uma nova espiritualidade. Eu não sei aonde o Espírito Santo está tocando no seu coração. Eu não sei o que Deus quer que você faça para se encontrar com Ele. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que o Espírito Santo coloca no seu coração a vontade, o desejo, o ardor de se encontrar com Ele. Amém? Eu sei que nós estamos aqui no retiro de servos, no retiro de pessoas experimentadas, mas eu tenho que fazer essa reflexão de o que é a santidade. Ou será que a santidade é para mim
difícil, eu caio toda hora. Não dá, aí já vem aquele sentimento assim. O sentimento bate a nossa porta e é assim, eu acho que é assim mesmo. Aí, conforme meu irmão dizia aqui mais cedo, você encontra uns padres, Deus me perdoe, gente, vamos orar todo dia pelos nossos padres, tá? Mas você encontra uns padres meia-boca que falam assim para você, você vai confessar com ele, isso não é pecado não, isso tem problema, é assim mesmo. E aí nós começamos a nos acomodar em como nós estamos vivendo. E queridos, nós somos chamados a viver a santidade. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 2013, diz que todos são vocacionados à santidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não, para, olha de volta, para. Cara de profeta. Vai da cara de profeta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: todos são chamados à santidade. Será que ele entendeu que é chamado à santidade? Só para ter certeza, não de novo, fala todos. A santidade que o Senhor coloca para nós é uma santidade que ela tem que ser traçada em etapas e metas, onde nós vamos alcançando. Só traça uma meta quem quer chegar em algum lugar. Só cria um plano quem tem um objetivo. Só traça um roteiro quem tem um destino. Nós temos que traçar um roteiro de santidade. Entenda, amigo, eu queria olhar para você e dizer que você vai viver a santidade na sua plenitude a partir de amanhã. Mas é quase que não dá para dizer isso. Os motivos todo mundo sabe das nossas limitações, mas é necessário ter também traçar o roteiro. É necessário ter a meta. O grande problema é que nós não estamos acostumados a traçar metas. De repente a gente até traça a meta, mas o grande problema talvez seria que nós não estamos acostumados a cumprir metas. Tantas e tantas coisas que você deixou para trás nesse momento. Tantas e tantas coisas que eu deixei para trás da minha vida, que eu tinha como meta, que eu tinha como objetivo, como plano. E que quando foram vindo as dificuldades, quando foram vindo as barreiras, eu fui olhando e dizendo assim: acho que é melhor deixar isso aí para lá. Eu acho que não vai dar muito certo. E aí talvez nós nos acostumamos a não mais traçar metas e viver assim, e viver. E aí hoje a gente vive hoje, não sei o quê, e amanhã vive depois do amanhã, e vai vivendo, quando percebeu, acabou. Você quer fazer uma pesquisa? Faz uma pesquisa assim, ó. Pessoas que namoram. Quem namora aqui? Quem namora? A próxima pergunta é séria. Se não tiver certeza, não responde não, tá? Só fica no coração. Quem desses que namoram, principalmente os outros, querem casar? Parece que é besta. Um foi obrigado aqui, ó, com a mão. Eu sei. Tem gente que levanta. Uma situação meio implícita e tal. Mas parece que é uma pergunta besta. Mas, cara, você pega essa molecada. Não vou falar, não é essa molecada, não. Você pega a nossa molecada, o pessoal que nós somos responsáveis, que todo mundo quer namorar, mas ninguém quer casar. Então vai namorar pra quê? O namoro, o que é
namoro, gente, o namoro, e isso é muito importante, precisa ser pregado nos nossos grupos de orações. Essa formação humana precisa ser passada para eles. Um namoro, ele é uma estrada que leva até o casamento. Uma pessoa que não está pronta para casar, não pode namorar. Senão se torna um ficar prolongado. Toda vez que nós tomamos um caminho, nós sabemos onde nós queremos chegar. Quem toma um caminho e não sabe onde quer chegar, está perdido. Ou acabou a gasolina. Oh, desculpa, não foi referência não. Na boca, nós temos irmão aqui hoje. Mas enfim, o problema do cara é esse tema interfere da vida. Mas eles chegaram mesmo assim. Quem traça uma estrada e não sabe para onde vai, está perdido. Significa que se nós estivermos aqui vivendo uma espiritualidade, e a nossa espiritualidade não buscar a santidade, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade perdida. E entendemos o grau de comprometimento que isso exige de nós. Se a nossa espiritualidade não tiver como objetivo a santidade, a nossa espiritualidade é perdida. Ah, mas como é que é esse negócio de santidade? Então agora quer dizer que eu vou ter que ir para o hábito, vou virar feira. Ah, então agora quer dizer... Não quer dizer. E com certeza você já sabe disso, que João Paulo II, há muitos anos atrás, já instituiu aí os santos de calça jeans. João Paulo II, há muitos anos atrás, já convocou os jovens a ter essa busca pela santidade. Então eu convido você agora a pegar a sua Bíblia. Lá em Gálatas, capítulo 12. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. 2. 12 não, Gálatas, capítulo 2. Perdão. Versículo 19. Pegou a palavra? Para quem está perdido em Gálatas, fica depois de Gênesis. Mas bem depois de Gênesis. Mais ou menos ali também. Um pouquinho antes do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 19. Mas não é não, gente. É só uma pegada lá. Eu te fiz uma pergunta: o que é a santidade? São Francisco de Sales dizia que a santidade não consiste em nada mais do que amar a Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que a caridade, ou seja, o amor, é a alma da santidade. Significa que toda vez que nós buscamos, que nós falamos santidade, nós estamos aqui o tempo todo dizendo de tratar metas para a santidade, nós estamos aqui o tempo todo dizendo que queremos chegar à santidade. Nós queremos dizer que nós queremos nos aproximar do amor de Deus. Nós desejamos o amor de Deus. Desejamos esse amor em nossa vida. Como o irmão dizia há uns instantes atrás, nós desejamos ser como Jesus foi. E daí que vem essa passagem. Muitos conhecem ela.
pela fé eu morri para ver, a fim de viver para Deus. Estou pregado na cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o sério dessa passagem, todos nós conhecemos, o pessoal coloca lá uma plaquinha na frente de casa, muitos deixam ali na área de trabalho do computador. Eu tinha um adesivo pregado na área de trabalho do computador, dizendo assim: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quão mentirosa muitas vezes é essa afirmação, quão mentirosa, quão enganadora muitas vezes é essa afirmação quando nós dizemos. Porque nós dizemos que, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, mas nós insistimos em fazer as nossas próprias vontades, nós insistimos em fazer os nossos próprios desejos, nós insistimos em andar pelos caminhos que nós queremos andar. Nós insistimos em ser qualquer coisa, menos aquilo que Cristo espera de nós. A santidade, ela passa por duas fases, dois momentos. A vivência do amor de Deus, ela passa por dois momentos. Nós acabamos de dizer que a santidade é o amor de Deus, o amor de Deus é a santidade. O primeiro momento é a forma como eu trato as pessoas. A reflexão que o Senhor me fazia era a forma como eu vejo as pessoas, como eu enxergo as pessoas. É a empatia, é se colocar no lugar do outro. E aí a gente começa a repetir na nossa vida lá, no nosso trabalho, na nossa casa. Quantas e quantas vezes nós não temos empatia nenhuma? Nós queremos, assim, aquele famoso provérbio chinês. Vocês lembram daquele provérbio antigo chinês que diz assim: ema, 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 cada um com seus problemas? Muita gente adota como filosofia de vida isso daí, né? Então, mas entendam que a santidade não se propõe só em se preocupar com o outro, não se propõe só em tratar bem a outra pessoa, não, se propõe em ter um olhar de Deus para com o outro, se propõe em enxergar a pessoa da forma como Deus enxerga. Amigo, isso significa que se eu e a Mariana nós temos um relacionamento, e a Mariana me espinha, me ferra, pisa no meu carro, fala mal de todo mundo de mim, eu não posso ter ódio por ela, não posso ter raiva, não posso reprimir a minha mulher, não posso falar mal. Por quê? Deus era assim com ela? Não. Deus era assim comigo? Não. O que Deus vê na Mariana? As qualidades dela. Deus vê o que ela pode ser. De repente ela não tem qualidade nenhuma. De repente, imagina aquela pessoa lá que ferra com você. Você acha que ela não tem qualidade nenhuma. Mas vai por mim, Deus consegue enxergar aquilo que ela vai se tornar um dia. Então significa essa empatia proposta pela santidade não é só de me preocupar com o outro, não, mas é de enxergar o outro com os olhos de Deus. Por isso eu não faço distinção de pessoas, por isso eu não devo me preocupar com o que o outro veste, como o outro fala, o que ele come, como ele anda, da onde ele vem. Não, eu preciso me preocupar apenas como essa pessoa é amada por Deus, como aquele participante que vai lá no seu grupo de oração é querido por Deus, e como você deve tratar ele, partindo desse princípio. O outro ponto da santidade que o Senhor colocava
se doa sem limites. E como muitas vezes nós colocamos limites quando a palavra é doação. Nós tratamos um pouco disso aqui hoje, mas como muitas vezes nós temos uma dificuldade tremenda de fazer um jejum, de fazer uma penitência, de rezar um texto na casa de uma pessoa. Vou contar um negócio para vocês agora. Eu vou abrir mão da minha privacidade para contar uma coisa para vocês que de repente aconteceu com vocês já. A gente tem um projeto no nosso grupo de rezar texto na casa das pessoas. Nós rezamos um texto, nós fazemos um texto carismático, que é o povo do grupo na casa das pessoas. Então, nós chegamos lá, então a entrega é uma entrega carismática e tal, e oração em línguas, e tem canto, tem pregação, tudo do lado do Cristo. Só que estava desgastando pra caramba, porque as pessoas estavam pedindo muito Cristo. Então você vai cansado, trabalho, não sei o que e tal. Aí eu comecei a pensar assim: quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou parar com esse negócio de Cristo. Eu tenho um monte de gente rindo, né? Tem outras pessoas fazendo o texto, eu tenho outras atribuições, tenho que resolver outros problemas, e vou parar com esse negócio de Deus. Cara, mas foi uma lapada, mas foi uma na cara assim, foi, mas não. Na mesma hora eu pedi desculpa a Deus, desculpa, vou continuar com o texto, foi mal. Não preciso nem dizer para vocês o que Deus me disse, né? Foi mais ou menos assim, né? Está achando que você é o quê? Para achar o que você deve fazer, né? E muitas vezes nós temos essa grande capacidade de nos preservar. Então eu não quero mais rezar o texto aquele dia. Ah, hoje está meio frio, eu não vou sair de casa. Ah, hoje está meio assim, tal. Está chovendo. Está chovendo. Queridos, Está boa coberta. o amor de Deus, ele não se preserva. O amor de Deus, ele se desgasta, ele se dá o tempo todo por nós. E se a nossa meta é a santidade, e se a santidade é a vivência do amor de Deus por nós, a nossa meta é se desgastar o tempo todo pelos outros. Não sei se isso foi legal. Guarde isso no coração, fala para o irmão do seu lado assim, ó. A nossa meta, mais uma frase, depois que eu vou no livro lá. A nossa meta é se desgastar o tempo todo pelos outros. Mas que foi tão legal, qual é a outra pessoa? Fala de novo. Essa é a outra pessoa que fala. A nossa meta é se desgastar o tempo todo pelos outros. E se desgastar significa perder. Se desgastar significa abrir mão. O Senhor me colocou ali algumas coisas. Se você participou das formações regionais, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Mas não tem problema, você vai ouvir de novo. O Senhor me colocou algumas coisas que nós temos que abrir mão. O Senhor me colocou algumas coisas que nós temos que nos desgastar um pouco mais, porque fere a intimidade, fere a santidade. Existem milhões de coisas que ferem a nossa santidade, a nossa intimidade, mas tem alguns pontos que são mais incisivos, que são um pouco mais importantes, que, por exemplo, é a música que você ouve. Fecha a cara agora. Continua rindo aí. Misericórdia. Querido, não dá para ficar ouvindo as modinhas que tocam hoje em dia querendo santidade. Não dá. Pegou, né?
O dia que ele falou PPA, eu achei que era marca de controle, cara. Mas não, é o Pedro fala de Alex lá. É porque sabe que eu tenho um problema que eu sempre estou desatualizado das modas, né? Então, tipo, eu vou fazer pregação e eu vou colocar a tal das coisas que as pessoas estão curtindo e eu só falo coisa antiga. Que as pessoas não curtem mais, já passou, é outras coisas. O PPA ainda é? Ainda é? A pessoa ainda curte o PPA? Ah, tá sabendo, hein? Curte também? Fala que não, não curte não. Pessoal, se você pegar, eu sou o tempo do Furacão 2000. Aí forçou, hein, cara? Aí. Tá ligado? Eu sou ali, ó. Você é bem Pai de 3 filhos, pessoa que é bebida, experienciada na vida. Sou lá no tempo do Furacão 2000. E no tempo do Furacão 2000, todo mundo achou aquilo assim uma coisa, nossa, que degradante, que coisa de preto, acabaram com a nação preta. Isso é coisa de preto, isso é fã, não sei o que e tal. O Furacão 2000 não deu certo, não pegou. Se você pegar as músicas que toca hoje no sertanejo universitário, a letra, e comparar o Furacão 2000, não dá pra falar que o Furacão 2000 estava na igreja, cara. É sério, o negócio é muito mais louco. E ninguém tá nem aí. E todo mundo acha que é normal, e toca em festa de batizado, toca domingo à tarde na casa do seu pai. Musiquinha que só fala de adultério, de traição, de não sei o que e tal, pá. Acredite, o mundo não vai parar de ouvir o PPA porque você não escuta. Mas o mundo precisa saber que você não escuta. Ô, glória. O mundo precisa saber que você é diferenciado, que você tem meta de santidade. Mas é uma coisinha? Novela. Ninguém aqui assiste novela. Não é verdade? Você assiste? Mente agora. Fala que não. Nem malhação, ninguém existe. Lógico que não. Aquele negócio é uma treva do capeta. Ninguém tem pai, ninguém tem mãe, todo mundo prega com todo mundo, faz o que é. Tudo bem, irmão, é nóis. Pessoal, a gente fez um estudo sobre novelas, eu estava fazendo um trabalho sobre novelas, e cara, não tem como não falar que aquilo não é contaminado. Em 2005 tem uma novela, e assim, cada ano vai ter uma barbaridade pior que a outra. Vou falar um negócio que eu lembro aqui agora. Em 2005 teve uma novela chamada Eterna Magia. E aí era um negócio que estava no mago e tal, que ela ia lá, via um negócio de bruxaria e tal. Nem Harry Potter conseguiu tantos adeptos da bruxaria que foi aquela novela. O número de adeptos da Wicca, por causa da novela, que era a religião da novela, subiu mais de 300%. Mais de 300%. Você pode colocar quase 1 milhão de pessoas adorando o demônio por causa da novela. E será que eu ainda tenho coragem de falar que não tem nada a ver? Todo dia a novela lança espiritismo na nossa casa, na minha casa não, na minha casa não tem isso. Todo dia a novela lança espiritismo, lança apologia à homossexualidade, um dos termos que a gente vai tratar amanhã. Todo dia a mídia quer nos manipular através das novelas. E aí a gente diz assim, mas eu não sou influenciado. Meu amigo Johnny, que é psicólogo, me contou um negócio. Só existe 3% das pessoas que não são influenciadas. São os psicóticos. E um outro que tem outro tipo de doença mental. Os psicóticos, né? Aquelas pessoas que têm
tem alucinações e tal, então essa pessoa, não, basicamente ela não é influenciável, não tem muito, é difícil influenciar essa pessoa, quase impossível. Outra pessoa também, que são aqueles muito neuróticos, né, aquelas pessoas muito pilhadas, assim, né, mas muito mesmo, assim, né, fora da normalidade. Essas pessoas, né, elas são 2%, viu? Não é 3 não. Essas pessoas, elas não são doentes, assim, não tem um transtorno, só que elas chegam muito perto, entendeu? O restante, os outros 98% são influenciáveis. Então, querido, se você é normal e você assistir a novelinha, você vai ser influenciado por ela. Sabe por quê? Porque são milhões de dinheiro, milhões de reais gastos para te influenciar. A musiquinha toca na hora certa, a câmera faz um jogo assim na hora correta, tudo vai te atrair. Eu sou um militante contra a novela. Se eu sentar na casa da minha mãe, na hora que estiver passando a novela, e eu sentar no sofá dela, sabe o que vai acontecer? Eu vou assistir. Porque é desleal. São milhões de pessoas especialistas gastando dinheiro querendo que eu assista. E eu quero me propor a sentar lá e não assistir. A única forma de nós não fazermos isso é trocando de canal. E declarar para todo mundo que nós não assistimos novela. Que nós não somos influenciados por essa treva do terror na nossa casa. Que na nossa casa o inferno não deposita uma gota de veneno todo dia. Que a nossa família não vai ser separada por causa de novela. Amém? Amém. Roupa. Querido, você pode até dizer para mim que você tem meta de santidade, que você jejua, vai no monte, faz cerco de Jericó e faz tudo o que tem que fazer. Mas se aparecer de shortinho curto e de topzinho, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Não passa credibilidade. Nós que somos influenciadores desses nossos jovens, dessas nossas ovelhas, nós que somos os pastores deles, nós temos que passar, nós temos que ter uma postura condizente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós acreditamos. E a nossa roupa, ela expressa um pouco da nossa personalidade. Eu falava um dia que a nossa roupa, quando todo mundo, quando põe uma roupa, ele tem um objetivo. Sei lá, não posso falar que não existe, vai que alguém levanta a mão falando e fala assim, mas é muito difícil uma pessoa que ela põe uma roupa assim, até essa pessoa, ela tem um objetivo de não causar nada. Mas você está entendendo? Às vezes eu tenho um objetivo quando eu ponho roupas. Quando eu compro roupas, meu objetivo é ser magro. Então, o objetivo é esse. Aí eu entendendo? Então, quando eu ponho para Joyce assim, põe uma roupa, às vezes eu falo para Joyce, minha esposa, cara, que roupa horrível, que roupa gorda. Vou tirar essa roupa agora. Então, você, moça, não tem como não falar direcionado a vocês. Quando você põe uma roupa, você sabe que você tem um objetivo. E muitas vezes o seu objetivo não é muito correto. Muitas vezes você pensa assim, hoje eu vou abalar. Hoje eu vou parar o trânsito. Querida, não queira ser vista como um objeto. Não queira ser vista como algo. Queira ser visto como alguém. Não queira ser encarada como uma coisa que as pessoas têm desejo de pegar. Queira ser encarada como uma pessoa que as pessoas têm o desejo de estar perto. As meninas colocam assim lá no Facebook que queria. Você lembra da música do Roberto Carlos? Da
Senhor. Às vezes elas queriam um cara da música do Roberto Carlos, mas se desse com uma menina da música do Mr. Catra. Que diferença, velho! Não dá. Mas é lógico, assim, eu estou colocando tudo isso, gente, só para sintetizar, para afirmar, porque eu tenho certeza absoluta que nenhuma de vocês, preciosidades do Senhor, fazem isso, né? Não. Na nossa vida, nós temos alguns espelhos que servem para nós como modelos de santidade, que servem para nós como modelos daquilo que nós também queremos ser. Eu separei ali, a gente na história da nossa igreja, ela é muito rica. Eu falo que o cara que deixar de ser católico, ele nunca foi católico. Porque o cara que é católico de verdade, que é profunda, ele não consegue sair da igreja. A nossa igreja, nós temos exemplos de santos, de mártires que deram a vida literalmente por Jesus, que deram a vida pelas outras pessoas, que deram a vida pelo propósito. E nós temos ali a vida de São Maximiliano Kolbe. Quem conhece São Maximiliano Kolbe? Parceria minha. São Maximiliano Kolbe foi um cara que lá, permeados de 1935, antes da guerra, São Maximiliano Kolbe fundou uma congregação. São Maximiliano Kolbe era escravo de Maria e fundou a congregação dos Cavaleiros da Imaculada. São Maximiliano Kolbe, ele não tinha R$1, ele era frade, ele não tinha dinheiro, ele não tinha recursos, ele não tinha meios, mas ele construiu duas cidades com o único propósito de evangelizar. As cidades funcionavam como grandes gráficas, e lá em 1935 essa pessoa, esse homem, criou uma revista que circulava ao mundo inteiro em várias línguas, sem R$1. Imaginamos que não deve ter sido fácil. Imaginamos quantas e quantas barreiras ele encontrou. Primeiro, pelo mais básico, para arrumar gente que acreditava na ideia dele. Imagina que um cara chega para você e fala: ó, nós vamos montar um centro de evangelização aqui, tal. Não tem internet, não tem carro, não tem. O meio mais rápido de transporte é um navio ou um trem, que demora meses para chegar. E nós vamos abranger uma evangelização que vai atingir o mundo inteiro. Hoje, com a internet, alguém fala isso para mim, eu ia dar risada. E essa pessoa enfrentou ali as dificuldades. E o Espírito Santo foi plantando o desejo também no coração daqueles que estavam ao redor dele. E ele depois enfrentou as dificuldades do dinheiro. Imagina bem, gente, é 2 cidades. Não estamos falando de uma casa, não estamos falando de um bairro, nós estamos falando de uma cidade inteira, com 30, 40 mil pessoas vivendo lá, onde tinha escola, tinha hospital e tinha gás, onde todo mundo trabalhava com o mesmo propósito. E esse homem, por ser padre, ele foi mandado aos campos de concentração. E lá, no campo de concentração, teve um prisioneiro que fugiu. Quando um prisioneiro fugia, 10 prisioneiros eram mortos. Talvez da forma mais cruel que eles imaginavam ali, que era morrer de fome. Eles trancavam essas pessoas numa cela e deixavam até morrer. E essa pessoa fugiu. E
E eles escolheram lá 10 pessoas. São Maximiliano do Povo estava ali de boinha. Não tinham escolhido ele. Mas no momento em que o homem foi escolhido, esse homem chorava muito e gritava que ele tinha família. Não faz isso comigo, eu tenho família. São Maximiliano do Povo levantou a mão e se ofereceu para ir no lugar daquele homem. Queridos, ele não tinha uma família, ele tinha 2 cidades para administrar, para sustentar. Aí ele não tinha que cuidar de algumas pessoas, ele tinha um propósito que era de evangelizar o mundo inteiro. Mas no momento em que esse homem viu o sofrimento do outro, ele teve aquilo que o coração de Jesus tem por nós todos os dias. O coração dele ardeu. Ele não pensou 2 vezes e disse: eu vou no seu lugar. E lá ele foi. Ele passou dias, meses e não morreu de fome, porque o alimento do Senhor era que sustentava aquele homem. Ele confessou e absolveu a alma de todos os outros 9 companheiros que estavam com ele. E aí, quando os caras viram que ele não ia morrer mesmo, colocaram ele numa mesa para aplicar uma injeção letal. No momento que aquela pessoa, o soldado, ia aplicar a injeção letal no braço de São Maximiliano do Povo, aquele homem debilitado levantou os braços para abençoar o soldado. Ah, tá. Queridos, se isso não é exemplo de santidade, se isso não é exemplo de doação, se isso não é exemplo de vivência do amor de Deus, eu não sei o que é. E é exatamente isto que Jesus está pedindo para mim e para você, para aquelas pessoas que estão lá na sua cidade. Aquelas pessoas todas, creia, olhe para mim agora e creia. Tenha a visão do Espírito Santo da sua cidade sendo convertida. Tenha a visão do Espírito Santo da sua cidade tendo um Pentecostes. Tenha a visão do Espírito Santo dos drogados lá da sua cidade sendo limpos. Tenha a visão do Espírito Santo das famílias sendo restauradas. Mas só vai acontecer com o seu projeto de vida. Só vai acontecer quando você começar a viver a meta. Põe-se de pé, meu irmão. Não, essa pode parar. Quem quer viver a meta aí? Quem quer traçar a meta? Não mente não. Mentira feia. Se não quer, fica na sua. Quem quer viver essa meta? Quem quer ser capaz de dar a vida pelo outro? Querido, eu só agradeço que você precisa responder isso. Feche seus olhos agora. De uma forma muito pessoal. De uma forma muito solista. Se você quiser, você pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu entendi. Eu entendi exatamente o que o Senhor quer de mim. Senhor, eu não consigo visualizar aonde esse caminho vai me levar. Mas eu quero